Vamos lá, vamos para o nosso pré-jogo. Peço primeiro o like, a inscrição, deixa um joinha, se inscreva no canal, comente nesse vídeo, dá essa ajuda aqui para o canal Tricolada. E clica aqui embaixo, caso você for comprar qualquer coisa pela Amazon, compra pelo meu link que está aqui na descrição. Seja membro, de a forma que você puder ajudar esse canal, peço que você ajude. Tamo juntos? Vamos para o nosso pré-jogo, porque é Corinthians versus Fluminense, Fluminense com problemas físicos, Fluminense perdendo uma peça importante do meio de campo, um Fluminense que não consegue se encontrar ofensivamente, uma vitória sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas depois um empate na Libertadores contra o Cerro Porteño, mas o Fluminense é muito burocrático no meio de campo, a bola vai de um lado para o outro sem profundidade e sem agressividade. Espero que o Fernando Diniz encontre uma alternativa para fazer o Fluminense jogar mais agressivamente, como foi no ano passado, em que foi campeão da Taça Libertadores. Tem coisa a ser feita e até o setor defensivo também, né? O problema de fragilidade, jogadores afastados, 4 jogadores afastados, 2 deles importantes em termos de banco de reservas, muita contusão. O Fluminense teve, eu acho que o dobro de contusões do que teve na temporada passada, que foi campeão. Muitos problemas físicos, são 6 jogadores fora da partida contra o Corinthians por problemas físicos. Isso é muito. Né? Além dos jogadores suspensos, jogadores irresponsáveis que não querem se responsabilizar e ter levar seriamente a sua carreira, ainda tem isso, jogadores importantes machucados, jogadores experientes que precisam dar um tempo, descansar, não podem jogar quarta e domingo. Bem complicado a situação do Fluminense. Aí você tem o Corinthians, que também tá cheio de problema, né? O Corinthians é o 18º colocado com apenas 1 ponto, 4 jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas contra a Juventude, Red Bull e Argentinos Júniors, aí foi pela Copa Sul-Americana, não marca um gol há 4 jogos, aí você, é o jogo ideal, né? Você pegar o Corinthians, 4 jogos sem fazer gol, 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, é o cenário ideal, mas sabe como é que é o Fluminense, né? O Fluminense, quando encontra esse cenário completamente favorecido, né, acaba ressuscitando um defunto, que era só botar a tampa do caixão. Estender a crise do Corinthians seria o ideal, mas o que pode ser estendido é a nossa crise, uma possível crise. O Fluminense não ganha do Corinthians, o Fluminense tem uma sequência bem complicada. Sampaio Corrêa lá em Cariacica, que não é no nosso terreno, não é no nosso estádio, mas o povo do Espírito Santo merece ver o Fluminense de perto. Daí tem o São Paulo no Morumbi, depois tem Cariacica de novo contra o Atlético Mineiro, jogo que poderia ser no Maracanã. Depois o time viaja para o Chile para encarar o Colo-Colo. Bem complicado, contusões, o time não se encontrando, são vários problemas. Insistência do treinador com determinadas peças. Também vou falar da situação do André, que está machucado, o grau da sua contusão e o seu substituto, que poderia ser um outro jogador mais interessante ali, que acrescentaria ao time. E como fazer esse time burocrático no meio de campo, sem movimentação, sem agressividade de toques laterais, ser mais agressivo? Há essa opção no banco de reservas? Há esse tipo de jogador? Há melhores escolhas para isso? A gente vai conversar aqui. Então vamos lá, o jogo é em Itaquera, às 16 horas, nesse domingo, transmissão em canal aberto pela TV Globo e pelo Premier. É a 4ª rodada, o árbitro é o Ramon Abate Abel, lá de Santa Catarina. No confronto direto entre Fluminense e Corinthians, são 121 jogos, 43 vitórias do Fluminense, 35 empates e 43 derrotas. Está empatado entre vitórias e derrotas para o Corinthians, 43-43. Já falei, né? O Corinthians é o 18º colocado, uma sequência muito ruim, é o adversário ideal para dar uma moral para o Fluminense. O problema é que o jogo é em Itaquera, e é o Corinthians que está com a corda no pescoço. O Cássio dando uma entrevista, dizendo que está desgastado, uma entrevista bem pesada do goleiro Cássio, que não deve começar a partida, não deve jogar. Pegar um adversário cheio de problemas
não é um adversário ideal para o Fluminense. O histórico diz isso. O Fluminense gosta de jogo em que ele não é o favorito. Quando a gente pega um jogo assim, o cara no final da tabela, o cara em crise, a gente acaba favorecendo esse clube que está nessa situação. Incrível, né? Então, provável time do Corinthians que vai a campo. O Carlos Miguel deve ser o goleiro. O lateral direito é o Fagner. Cuidado com as butinadas do Fagner. A dupla de zaga é o Félix Torres e o Kaká. Na lateral esquerda, o Hugo. Meio de campo formado por Ranielli, Bruno Bidon e Rodrigo Garro. No ataque, Pedro Henrique, Romero e Yuri Alberto. Logo pela escalação do Corinthians, você começa a entender o porquê de tanto tempo sem vencer, tanto tempo sem fazer gol e as dificuldades que esse time está tendo. Fluminense, por favor, não vamos dar chance para o azar. O técnico é o português Antônio Oliveira. Agora vamos falar dos nossos problemas. O Fluminense que é o 10º colocado com 4 pontos. Venceu o Vasco na terceira rodada por 2-1. Vem de um empate na Libertadores contra o Cerro Porteño em 0-0, mas não são bons jogos do Fluminense. O Fluminense fez um bom primeiro tempo contra o Vasco e um segundo tempo não tão bom assim. O Vasco foi superior ao Fluminense. O Fluminense tem que encontrar esse equilíbrio. Tem 2 jogadores pendurados, que é o Ganso e o Lima. O Lima que deve ser titular. Os afastados não foram nem para São Paulo. JK, Alexander, Arthur e Cauã Elias. Não tem nem previsão de retorno para esses jogadores. Ainda vai chegar no Rio de Janeiro, depois do jogo lá em São Paulo. A comissão técnica vai se reunir para ver o que vai fazer com esses jogadores. Pelo que está rolando aí, o JK continua dando problema. Então é provável que fique mais tempo longe. É uma pena. Hora de botar a cabeça no lugar e pensar no time, esses caras não pensam. Desfalques. Marlon, problema no joelho. Gabriel Pires, problema no joelho. Keno, tornozelo. Lelê, joelho. André, contusão no joelho. Não é ligamentar, não precisa passar por cirurgia, mas é grau 2. É um mês e meio fora. Grau 2, 45 dias. Aí um mês e meio, por aí pode chegar a 2 meses sem o André no time titular. Aí o cara vai escolher o Lima para jogar. Aí temos o Thiago Santos também por lesão fora. Só dois volantes, né, que poderiam ser os substitutos do André, que é o Thiago Santos, e o Gabriel Pires também estão machucados, o André se soma a ele. Então são 6 jogadores com problemas físicos no departamento médico. Incrível. Provável escalação. O Fluminense deve poupar 3 jogadores. O Samuel Xavier, que sentiu algumas pancadas lá no Paraguai, mas ainda nada confirmado. Felipe Melo deve ser poupado, Itaquera. E o Ganso também pode ser poupado para essa partida lá contra o Corinthians. São jogadores que têm mais um desgaste físico e não pode pegar essa sequência de jogos seguidos. Vamos lá, Fábio no gol, muito bem, trancou o gol. Se o jogo terminou 0-0 lá no Paraguai, é muito pela atuação do Fábio. Na lateral direita pode ser o Guga no lugar do Samuel. A dupla de zaga pode ser formada pelo Antônio Carlos e o Manuel. Manuel definitivo aí como titular da equipe. O Antônio Carlos é uma opção que eu não entendo por parte do Fernando Diniz em caso de desgaste do Felipe Melo. Não dá para entender o Antônio Carlos, né, tendo o Felipe Andrade no banco. Na lateral esquerda, o Marcelo também, né, o Marcelo deve ser poupado por desgaste físico. Quem ocupa é o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa não vem tendo bons jogos quando entra, né? É preocupante a opção ao Marcelo sendo o Diogo Barbosa, ainda mais o Marcelo jogando o futebol que ele vem jogando, né? Cada vez jogando melhor ainda, como vinho. Então o Diogo Barbosa deve fazer a lateral esquerda. No meio de campo, que não tá legal. É o Martinelli na função do André, o Lima um pouquinho mais à frente, né? Ou o Lima atrás e o Martinelli à frente. Já que vai colocar o Lima, bota o Lima um pouquinho mais atrás, deixa o Martinelli na função dele mais à frente. E o Renato Augusto, caso o Ganso seja poupado. O Renato Augusto vai fazer a armação do jogo. Perde muito ali, né? O Renato Augusto, ele voltou da contusão dele na panturrilha e não voltou bem. Né? Voltou atuando mal. E a entrada do Lima no combate não ajuda na marcação, não cria jogadas. Eu acho que enfraquece muito. Você já perdeu o André e colocar o Lima, acho que enfraquece mais ainda a equipe. Não é uma boa escolha para mim.
Mas é a escolha do treinador, é o que é o jogador que ele curte. Eu tenho o Felipe Andrade, que pode jogar na função do André, fez essa função na Taça Guanabara, jogando 4 partidas muito bem. Poderia ter colocado o Felipe Andrade tanto na zaga como na posição de volante e manter o Martinelli um pouquinho mais à frente com o Renato Augusto ou o Ganso. No ataque, Arias, tá em todas, Zucano, tá em todas. Aquela inflamação no joelho parece que está melhorando aos poucos. No último jogo, contra o Cerro Porteño, ele pegou uma bola de longe, de longa distância, está começando a criar mais confiança de chutar de primeira. E o Marquinhos aberto pela ponta ou o Douglas Costa. Esse aí é o provável time do Fluminense para encarar o Corinthians, lá em Itaquera, um campo complicado, como disse o Fernando Diniz, um adversário complicado, e principalmente por causa de toda essa complicação que está envolvendo o Corinthians. Sem fazer gol, sem vencer, é o adversário ideal para complicar o Fluminense. É impressionante como o Fluminense se complica pegando adversários em situação ruim. Mas não vai ser nada não, e vamos ganhar esse jogo, porque a gente precisa vencer e voltar a jogar o bom futebol que o Fluminense sabe jogar. É só corrigir alguns erros e botar a melhor escalação, as melhores escolhas e procurar alternativas a um adversário mais recuado ou um adversário que marque mais à frente. Procurar alternativas, formas que possam fazer o Fluminense ser mais agressivo no setor ofensivo e menos fragilizado no setor defensivo. O equilíbrio é a palavra-chave. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Até o próximo. Vitória Fluminense. Fui!